Opa. Oi, pessoal! Hoje nosso vídeo vai ser mais que especial. O convidado de hoje é uma pessoa que a Tomorrowland trouxe para minha vida e ele não saiu desde então. É o Vinícius. Vinícius, que é turismólogo por formação e mora em Brasília e esteve presente em todas as edições da Tomorrowland que eu estive, né? Estivemos juntos. Aí, Vinícius. Vini, conta um pouquinho pra gente, como que o Tomorrowland apareceu na sua vida? O que fez você decidir ir em 2015? Certo. Primeiramente, galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Para quem for assistir aí em outros horários, como a Nana falou, eu me chamo Vinícius. Estou aí desde a primeira edição da Chakra e da Tomorrow aqui no Brasil, com a Nana, né? E como que a Tomorrowland chegou na minha vida, né? Lá em 2015, há 10 anos atrás, essa edição vai ser uma edição mais que especial, porque é uma edição que, para nós, amigos aqui, né, eu, Nana e mais alguns amigos, é a edição de 10 anos, tanto do festival no Brasil, como a nossa de amizade. Então, é um marco muito significativo nas nossas vidas, né? Verdade, E aí, são nossas bodas de Tomorrowland. exato, exatamente. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que vai ser uma edição ainda mais especial, né? É, Tudo começou em 2015, era um festival que eu já acompanhava pelo YouTube e eu era apaixonado. E aí, quando saiu a possibilidade, né, os burburinhos de ter aqui no Brasil em 2015, eu decidi ir de última hora, né, faltando uma semana aí, tinha pedido demissão do meu emprego, peguei rescisão, FGTS, comprei o ingresso de uma vez, fui de ônibus, só que eu não tinha onde ficar. E aí eu já sabia que a Nana estava ali organizando uma chácara, um lugar bacana para ficar, seguro, confiável. E aí, na semana, eu mandei mensagem para ela. Nós não éramos amigos ainda, apesar de nos conhecermos, né, da escola. Para quem não sabe, a gente estudou na mesma escola, que é no Centrão aqui no Guará, Brasília. É, mas a gente não era tão próximos, né? E aí a gente foi ficar próximos a partir desta chácara e a partir dessa edição da Tomorrowland. Foi ali que o laço entre a gente se grudou e nunca mais saiu, graças a Deus. E aí ela falou assim, Vini, eu consigo um lugar para você ficar aqui na chácara, só que eu não consigo uma cama, você tem que vir com barraca. E aí eu falei, cara, eu só preciso de um lugar para ficar, só de um teto e um sonho para eu ir para essa Tomorrowland. E aí ela falou, não, tá tudo certo, tem um lugarzinho aqui e não sei o quê. Então, assim, se não fosse por ela, eu ia ter, sei lá, ficado no relento, ficado não sei aonde nessa edição, e aí a Tomorrow entra de fato na minha vida e nas nossas vidas, né? Foi uma primeira edição que ninguém sabia como ia ser de fato aqui no Brasil. A gente não sabia como que a produção ia trazer esse festival imenso para o Brasil, e aí foi a nossa surpresa positiva, né? Porque realmente não deixou a desejar nada. E você Da... lembra as piadinhas que tinha? Que Tomorrowland no Brasil era tipo uma barraquinha de feira, um negócio mó capenga, assim, com som Exato. automotivo. Várias piadinhas, vários memes, e a gente resolveu pagar para ver e valeu a pena, né? Não, valeu super a pena, nossa. E aí, desde então, nunca mais paramos, né? E que bom que agora a Tomorrow resolveu criar, fixar raízes aqui no Brasil, né? Porque para quem gosta do festival é um presente. E, Vini, me conta um pouquinho sobre o festival, assim, o que mais te marcou naquele ano. Se você 2015? tiver, 2015, se você tivesse que escolher um momento assim que te marcou no festival, qual seria? Não é tipo todas as edições, é só 2015. Só 2015 para começar. Tá, beleza. Para mim, aí, o que mais me marcou
foi quando a gente foi a concentração para entrar, porque a gente conseguiu chegar em um horário muito bom. Então, a entrada do festival a gente já sentia uma energia muito calorosa, e aí quando a gente passa quando abrem os portões, que a gente entra, que a gente vê que aquilo é realmente real, é muito marcante quando a gente vê aquele main stage lindo, maravilhoso, que na época foi o tema The Book of Wisdom, né? Que Isso. foi assim, incrivelmente belíssimo, aquele livro imponente que se abria. Então, esse momento foi super marcante. E o encerramento, né, com David Guetta, Nossa. também E foi será que esse ano teremos outro encerramento com marcante, David né? Guetta, assim, homérico? Tipo, Ah, e não, quem esse foi ano o David Guetta toca na sexta, né? Então, sem esse expectativa. ano? É, ele toca Isso, no primeiro dia. exato. Nossa. Vai ser, E, não, mas vai ser do mesmo jeito incrível, eu não tenho dúvida. e naquele ano, você lembra assim, de alguma música que virou a trilha sonora da viagem, assim, a trilha sonora do evento? Eu acho que a do teve duas. Uma que foi até pro Aftermovie, que é High Place, do Dimitri Vegas. Que é bem o comecinho do Afternoon. Exato, exatamente. E a outra, que é a minha música preferida, que desde essa edição, Eu posso que chutar é qual é? Antes de você falar? Oi? Posso Oi? chutar qual é? Antes de você falar, eu posso chutar Pode, qual é? pode chutar. Bom, eu acho que essa segunda música é Runway, do Galant. Isso, acertou, minha jovem. Me conhece bem, nota 10. É ela Nossa, mesma, mas tipo, ficou essa música. marcado mesmo, assim. Ai, ficou, assim, essa música pra mim, ela Na época, eu acho não que tem foi uma das como. mais tocadas também. Eu também acho. E assim, ela me marcou demais. Não tem como ouvir e não lembrar e não passar um filme, assim, né, de tudo que a gente viveu. Foi bem bacana. É aquela de quando toca, assim, chega a dar aquele friozinho na barriga, né? E Vini, Aí um cisco no olho. cai um cisco no olho, um suor aqui, sai aqui pelo cantinho. Exatamente. E Vini, você foi nosso hóspede desde a primeira edição da Chácara. A primeira foi literalmente um improviso, né? E o que te fez voltar em todas as edições? Porque você foi em todas as edições do sítio. Ano passado você foi só um dia de festival, mas também foi pro Fiquei no sítio. sítio. E nos outros anos também. O Vini já é figurinha carimbada, assim, essencial naquela chácara. Eu acho que o que me faz voltar para a chácara são inúmeros fatores, né? Começando com a segurança, né? Só de saber que a gente vai ficar em um lugar seguro, confiável, isso já conta muito. Toda a logística, eu não preciso pensar em nada, porque eu só vou para a chácara e aí você já vê ônibus, comida, bebida. Então, assim, uma vez dentro da chácara, o hóspede ele não se preocupa com mais nada. Então, é um ponto muito positivo, porque em uma viagem, ainda mais para festival, a gente tem que pensar em todas as variantes, né? Hospedagem, alimentação, segurança, transporte, bebida, comida, tudo. E na chácara, todos esses aspectos que eu falei, eles já são muito bem cuidados por você, amiga. Então, assim, é isso que me faz voltar todos os anos e, além disso, trazer pessoas, né? No ano passado, meu namorado foi, não, ano passado não, né? Ano retrasado. Meu namorado foi, amigas deles, que hoje são minhas amigas, também foram, super gostaram. Então, eu acho que essa segurança e essa comodidade, esse conforto, faz com que eu decida ficar sempre na chácara. E tem outro motivo também que me faz ficar na chácara. Hum. É o intercâmbio cultural, né? A gente conhece pessoas incríveis, maravilhosas, que estão ali na mesma energia, na mesma sintonia, na mesma vibração. Então acontece um intercâmbio cultural muito legal, muito bacana. E o laço com a música e de amigos só vai crescendo, né? E aí vai criando uma conexão com mais pessoas, e aí isso também é muito incrível. Ai, que legal. E como você descreveria
o clima lá da chácara para quem nunca vivenciou isso, porque vai para além do festival, né? O É, festival, a vai, gente já sabe que é incrível. Eu falo, tem gente que fala, não sei se eu vou, que eu tô pensando em ir sozinho. Independente de ficar no sítio com a gente ou não, eu sempre falo, cara, vá, porque vai valer a pena, independente de você estar indo de galera ou sozinho. Lógico que de galera tem uma tendência a ser mais legal, mais divertido, porque você está com pessoas que você tem proximidade, tem intimidade ali, curtindo junto. Mas o festival é uma coisa. Agora o clima da chácara, assim, a atmosfera nananai. O que e é você algo diria para astral. quem não conhece, para quem nunca foi? Entendi. Olha, para você que não conhece, a sensação que eu tenho é uma sensação de muito. Uma vez que você entra ali, você consegue se desligar do mundo fora. E aí você vive um mundo paralelo ali de coisas muito boas, de energias muito boas, apesar de que na chácara muitas vezes são muitas pessoas que a gente não conhece, mas eu acredito muito em energia. Então, tinha tudo para, sei lá, né, para dar errado, né? Mas todos os anos sempre dá muito certo, porque as pessoas que vão, incrivelmente, elas estão na mesma sintonia. Então, é um respeito mútuo, é uma troca mútua, é um cuidado, e aí eu acho que a energia da chácara é essa, né? E aí se estende para o festival, que aí quando chega no festival a gente já está assim, com a energia lá no alto, e aí fica mais no alto ainda, né? Quando chega lá. A gente poderia dizer assim que transborda, né? Transborda, transborda. Vini, e agora vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência internacional de festivais. Em 2022, a gente realizou um sonho juntos, né? Que em 2015, quando terminou o Tomorrowland, a gente ficou, caraca, como que deve ser lá na Bélgica? E em Meu bem. 2022, nós fomos juntos pra Bélgica, tipo, fomos Sim, nós e mais 16 amigos daqui do Brasil, mais ou feliz. menos. Então, assim, Aham, foi acho que toda alguns a foram. nossa galera, todo mundo, amigos que que alguns que se conheceram nas edições de 2015 ou 16 da Chácara, e alguns outros amigos já mais de longa data e tudo mais. E aí a gente realizou esse sonho juntos, né? Como foi viver a realização desse sonho, viver lá o Tomorrowland na sua versão original para você? E assim, com toda certeza, né? Quando a gente chega lá, é, é uma realização de um sonho mesmo, né? A gente que esperou por muito tempo, veio pandemia, porque a gente ia no ano anterior, pandemia barrou a gente, e aí planejamos de novo para ir no ano seguinte e tal. Então, assim, quando a gente chega lá, é mais uma realização de um sonho, né? E aí eu nunca tinha viajado para fora, né? Então, assim, foi outro sonho de conhecer outros países. E aí estar com todos os meus amigos que gostam da mesma coisa, e aí é mais outro sonho. Então, assim, só foi realização de sonhos atrás de sonhos. Tem muitas histórias para contar de lá. Foi uma viagem muito marcante, assim. Eu acho que quem quer ir para fora, para Tomorrowland, em alguma edição fora, ou na Bélgica, ou na França, ou não sei aonde, cara, vai, porque vale super a pena, é muito bom. É, e é isso. É porque é uma experiência que vai para além do festival, né? Tem toda a viagem e tudo mais. E falando da viagem, como que foi a organização, a preparação para a viagem? Foi muito perrengue? Foi tranquilo? Como que foi toda essa parte de preparo para a viagem? Entendi. É, a organização, eu não organizei nada, né? Na verdade, eu só paguei, né? É, para quem está assistindo aí, pessoal, a Nana foi que organizou toda a nossa. Eram 16 pessoas, né? Mas aí a gente ficou num grupinho mais Menor junto ali. assim, Foi? um grupinho menor assim, Isso, mais, exato, justamente mais para próximo. facilitar a logística de organização, fechar passeio, não sei o que e tal. E aí a Nana era a mulher do dinheiro, né? Que ela só me mandava mensagem pedindo dinheiro, porque tudo ela organizava.
cronograma de passeio, hospedagem, trens. Aí ela só mandava mensagem: Vini, preciso de tanto. Vini, preciso de mais tanto de dinheiro. E aí, assim, pelo fato dela me conhecer, eu confiei inteiramente nela e ela conseguiu montar pra gente um cronograma perfeito, assim, de logística, né? Vocês conseguiram Porque aproveitar bastante, assim, pro tempo que a gente isso, ficou. exatamente, porque fora a gente precisa otimizar tempo, né? Porque a gente tem pouco tempo E fez o nos dinheiro render, né? exatamente. E aí, assim, a organização foi por conta dela, ela só pedia dinheiro e eu dava poder para a coisa andar, né? Então, assim, na semana da viagem, eu já tinha todos os passeios comprados, bilhete de trem, hospedagem, tudo. E quem organizou isso tudo não foi eu, esse mérito nunca será meu, foi da Nana, ela que arrumou pra gente tudo. E aí, como a gente se conhece, né? Então eu só confiei e Entregou na ela mão e foi. entregou tudo, não, e assim, foi ótimo, foi ótimo, foi E vai ótimo. ficar uma ideia aqui de vídeo. Se tiverem interesse, eu posso gravar um vídeo explicando como que foi toda a organização e tudo mais. No futuro, esperamos fazer outra viagem dessa, né? Repetir a dose. Então, fiquem atentos às cenas dos próximos capítulos. E Vini, Adoro. o que você acha essencial saber antes de ir para uma edição fora do país? Eu acredito que o essencial seja você conhecer a cultura do lugar, para você não ser pego de Minimamente, surpresa. né? Oi? Conhecer minimamente, assim, para não Exatamente, exato. ficar Conhecer, assim, perdido, assim. estuda como que são os costumes do lugar, a cultura. Antes de tudo, antes de você ver conversão de euro, antes de você ver pacotes, antes de você ver tudo, antes pesquisa, eu acho que é a cultura do lugar, porque isso faz toda a diferença quando chega lá. A forma como você pergunta, a forma como você pede uma comida, a forma como você pede, sei lá, uma informação, A como você forma como aborda. você se comporta dentro do trem. Isso, não, abafa. Enfim, Não, é, então vamos para a eu, próxima pergunta. Você lembra de algum imprevisto, algum erro que aconteceu e que depois virou piada entre a galera? Eu acabei de lembrar um aqui. eu Também lembro. tem a ver com trem, mas não foi você. Ai, eu lembro. E aí, não, e também não tem a ver com trem. É uma história minha mesmo, assim. Qual é a pergunta? Repete para mim, por favor. Se você lembra de algum erro ou imprevisto que aconteceu na viagem e hoje é algo engraçado, assim, que Ah, eu lembro. Vamos lá. Eu gosto muito de looks, roupas, sapato, enfim. Tinha um sonho de comprar uma bota. Uma bota, para quem não sabe, é uma bota da Dr. Martens. Não, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma marca de botas maravilhosas, muito, muito boas, e que não tem no Brasil, só tem fora. Como eu já ia para fora, né? Pesquisei aonde tinha e não sei o que, fiz tudo bonitinho, juntei dinheiro por dinheiro, ali, ó, euro por euro, e aí eu falei, cara, eu vou comprar essa bota e eu vou usar essa bota no festival. Essa bota vai ser para o festival. Beleza, eu inocente, leigo que fui, né? Eu não imaginava que era uma bota com couro de verdade, que era para couro, amolecer couro. couro. Então, assim, eu não sabia que o couro precisava amolecer, né? Beleza, fui Precisava ser lá, amaciado, curtido, por precisava anos. amaciar. Não, exatamente. E aí fui, comprei a bota, achei a loja, a coisa mais linda, juntei euro por euro, tudo certinho, provei a bota ficou linda. Falei, gente, vou arrasar no festival. Isso era um dia antes da gente ir para Boom, que é onde acontece a Tomorrow lá na Bélgica, né? Beleza. Aí comprei a bota de tarde, íamos sair à noite. Aí eu falei, gente, vou usar a bota porque eu sou assim, compre e uso. Aí eu, nossa, Não, estou uma empolgada. pausa rapidão, desculpa te interromper. Ah, Detalhe, Vinícius, a saída não era uma saída assim, vamos pra balada, andar horrores. Não, era uma saída para tomar cerveja no Delírio
onde reúne a galera toda antes do festival. Então, em tese, era um rolê bem tranquilo para ir com um sapato É, desconfortável. Um sapato assim levemente desconfortável não geraria tanto sofrimento. exatamente. E aí, assim, era um rolê tranquilo, suave, andar pelas vielas da Bélgica e pronto. O que que aconteceu? A bota, minha filha, comeu meu pé vivo. Comeu. Na primeira usada. Aí eu só escuto um amigo meu, Will, um beijo, porque ele tem algumas dessas botas, né? Tem É, algumas, eu acho. é. Aí ele falou assim: amigo, essa bota demora no mínimo 6 meses para amaciar. Aí eu, como assim, cara? E amanhã, aí tipo, amanhã já era a The Gathering. Aí eu, vai, não é possível. E eu só estava com esse calçado para combinar com os meus lookinhos, né? O Porque eu me Vinícius não levou organizei. nada, ele levou, foi o tênis que foi no avião e só, nada Exa- mais. exatamente. E aí, beleza. Vivi o dia, fomos para The Gathering, chegou lá, meu pé ficou na carne viva, porque eu ainda fui Detalhe, antes teimoso em ir disso pra The acontecer, tem Gathering. um vídeo, a gente tem um vídeo excelente, que eu posso depois estar colocando o corte dele aqui, da gente voltando do bar Né, tem em mesmo. Bruxelas, andando, e o Vinícius mancando. E eu e a Não, eu estava. Ana morrendo de rir, falando. O Will falou: Não, amigo, são meses pra maciar. A minha foi ficar macia depois de anos. E o Vinícius: Eu não sabia, Não, cara. mas é só Terrível. essa que eu tenho, é com essa que eu vou. E E fique por isso queria mesmo. amaciar uma bota que demora 6 meses em 2 dias. Resumindo, não amaciou. Fomos para The Gathering, fui com a bota também, porque eu fui teimoso. Falei, Aí não, foi não. dança, meteu dança e Aí não, aí curti a vida, ó. Já tava legal, daquele jeitão, viveu, dancei, vivão e dancei, vivendo. dancei, vivi, ó. Vivi loucamente, incrível. Quando eu vou tomar banho à noite, lá no acampamento, meu pé estava na carne Ai, viva. nossa, eu lembro Só que eu do dia ainda seguinte. tinha, só que eu ainda tinha 3 dias de festival. Então, tipo assim, eu aposentei a bota, falei, pô, que merda, você ferrou meu pé. E agora como é que eu vou fazer? Né? Aí eu e a Nana, linda, maravilhosa, fomos no posto médico, né? Do festival, na The Gathering, ou na Dreamville, pra cuidar do meu pé, né? Aí eu não falo inglês, mal e porcamente. Aí a Nana foi comigo, me ajudou, falou com a enfermeira foi super solícita, o atendimento lá é impecável. Eu não sei daqui porque aqui eu nunca precisei, né? Graças a Deus. Mas lá fora, quando eu precisei, incrível, a Nana super também intermediou esse diálogo, porque, né? Eu não sabia falar nada. E aí ela fez lá um curativo, e aí eu fui Um de curativo Vans. bacana, assim, o da perna do Renato também foi incrível, o curativo. E quando eu precisei trocar, pude ir lá de novo trocar, tipo, tranquilo. E aí peguei o meu Vans humildezinho, deixei a bota de lado e fui pro festival curtir com o meu tênis de verdade. E aí tudo voltou ao normal. Aí deu pra viver. Deu para sobreviver. Eu acho que é uma história muito boa. Acho que isso depois perdurou aí várias risadas e foi muito Aí bom. volta e meia a gente reposta os stories de Bruxelas andando, Vinícius. Não, amigo, mas é porque são meses. Vinícius, não, eu vou com essa que eu tenho, eu vou amaciar ela em 2 dias. Ai, saudades. Ó, depois Fui eu fiquei feliz. pensando, acho que o pessoal do posto médico ficou pensando que eu era tradutora oficial de acidentados, né? Paz. Porque no dia que nós chegamos no camping, lembra que o Renato se acidentou no caminho? Gente, Não, não lembra? Não, então vou ter que não. contar essa história. Lá a gente vai Conte-me. de trem, né? Só para contextualizar, nós Ah, vamos de trem e aí lembrei. tem uma troca de trens. O, um trem, você pega um trem até Antuérpia, de Antuérpia pega outro para Bull. E nessa troca a Isso. galera toda apavorada, tipo, vai logo, vai logo, vai logo. E aí ele tava parado com a mala perto do trem, tipo, na porta de entrada, assim, só que tem um vão, não é? Não sei como que são os metrôs de São Paulo, não,
não costuma andar. Mas em Brasília é bem encostadinho, assim, o trem, o metrô e a plataforma. Lá tinha um baita de um buraco, um vão entre o trem e a plataforma. E aí, nisso dele estar esperando a galera, ele foi virar para trás para apressar a galera que estava na escada rolante. Tipo, galera, bora, 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 que o trem vai sair. Nisso a mala escorregou e a nossa mala, não sei se o Vinícius se recorda, porque era a nossa mala com coisas de camping, né? Eu Tava lembro super bem. pesada e a mala deu uma arrastada nele. E aí ele desequilibrou e aí o pé dele entrou no vão entre o trem e a plataforma. Que Ele, tipo, merda. não quebrou a perna por muito pouco. E aí machucou bem feio. E a gente chegou ainda, andou todo o caminho para chegar na nossa área de camping, montou barraca e depois fomos ao posto médico. E aí a Nossa. mesma coisa, o Renato não estava tão hábil no inglês na época, e aí eu intermediei o atendimento dele da mesma forma que foi com você. Aí no outro dia eu chego lá com você, a mesma Não, enfermeira, ela, ué, o caos. O caos, o caos. ah, Mas eu acho tem, que eu acho que tem são outra histórias. história muito boa, Vinícius, para contar também de Oi? lá. A do This is first class, sir. Que você entra, a gente chegou, nossa galera toda entrando no primeiro trem Não dos lembro dessa história. na ida para Tomorrowland. Tipo, a galera naquele fogo, né? Entramos no primeiro vagão que estava vazio. Entrou a galera toda. E aí você pega o, o pod. Vou até dar o close aqui em mim para demonstrar a cena. Vinícius pega o pod assim, Ai, meu pai dentro amado. do trem, puxa, Agora eu lembrei. solta a fumaça. Welcome to Brazil! Caraca, foi mesmo. Não, isso aí eu nem lembrava porque foi tudo tão rápido que eu até apaguei da minha memória. Nossa, pois eu lembro, pra mim foi incrível, foi muito Eu vou, marcante. não, Aí a não, mulher, sei lá, segurança ou era só passageira, veio pagando sapo. This is first class, e não sei o que lá, porque o primeiro vagão, em tese, é a primeira classe. Eu e o não, Renato eu não sabia, discretamente né? Ninguém fingimos que sabia. não conhecíamos você e sentamos no cantinho assim, ficamos fingindo que nem conhecia ninguém. Porque É, os outros vagões estavam lotados, a gente ia ter que ir em pé e tal. Enfim, não foi. isso. Mas foi divertido, valeu a pena. Aí, meu, E Vini, se fosse fazer várias tudo coisas. de novo, o que você mudaria na sua preparação da viagem? Ah, fora do Brasil ou para aqui do Pra Brasil? Para Tomorrowland, fora? pra Tomorrowland na Bélgica. No geral, porque pra gente foi uma viagem que foi muito além do festival, né? É, o que então tá na Bélgica, né? O que que eu mudaria? Uhum. Eu acho que eu mudaria. Acho que eu ficaria mais dias. Ah, olha Tá? aí, dando Pô, eu acho razão. que Porque eu eu acho que peguei foi no muito pé de alguém corrido. pra. Peguei no seu pé e no da Ana pra irem antes com a gente, ficar uma semana a mais. Exato. Eu acho que eu ficaria mais tempo. Eu acho que eu me organizaria tipo, com o dinheiro que eu tinha, dava para ter ficado no mínimo mais umas 2 semanas aí lá, Dava. de Sozinho, boa. pensando. Porque o valor que você levou para gastar lá, você sozinho, foi o que eu e o Renato levamos para nós dois e a gente ficou uma semana a mais. Exato, exato. Tipo Então, assim, eu ficaria mais tempo. tem que Só fazer isso. valer Porque, tipo, valer a pena a passagem, agora que tá tão caro, então. exatamente, exato, exato. E Mas eu acho que a coisa que mudaria seria isso, porque eu acho que de resto eu faria tudo de novo, assim. até o Welcome to Brazil. Não, isso não, jamais, pelo amor de Deus. Na E a verdade, eu acho gente, que esse daí se encaixaria no nosso tópico de mico internacional, né? não sei, porque mico foram tantos. Em restaurante era um mico, trem era outro mico, Ah, era, mas era é um. legal, é legal. Tô doida pra É. gente pagar uns micos juntos de novo na Europa. Eu Saudades. também, eu também. E, Vini, agora falando entre Brasil e Bélgica, Timor-Leste, qual foi a principal diferença que você sentiu entre os dois? E o que mais te surpreendeu quando chegou lá? Algo que você não esperava ou que foi totalmente diferente do que é aqui do Brasil? Positivo, negativo? O que vier à sua cabeça?
Sobre a primeira pergunta, para mim, a maior diferença entre a Tomorrow do Brasil e a Tomorrow fora do Brasil, eu acho que isso é unânime, né? Eu acho que para todo mundo que vai nas duas, eu acho que fala a mesma coisa, ou se não, coisas parecidas, que é o público, né? Aí, nesse ponto, favorecendo o público do Brasil, porque o público do Brasil, a energia daqui, não tem em lugar nenhum desse planeta. Não, não tem. A galera é mais calorosa, a galera vive mais o festival. Eu acho que, não sei se é porque que é muito mais difícil o acesso, né? Tipo, e a galera se organiza muito para ir. Quando chega lá, a diversão é muito, muito, muito boa. Não que lá fora também não seja, mas o público aqui ele é muito mais caloroso. Animado, Tem de um fato. tem um tempero, assim, que só tem aqui no Brasil. É o molho. É o molho. Não, tem um molho, assim, completamente diferente. Eu acho que o que mais. Aí sobre a outra pergunta, o que mais me chamou a atenção na Assim, Tomorrowdaba. algo que você não esperava. Ai, peraí, cadê minha setinha? Se algo que você não esperava, assim, em relação à Bélgica, ou que te surpreendeu, que foi totalmente diferente do Brasil. Totalmente diferente. Eu vou dizer isso porque eu não vivi aqui no Brasil isso. Mas eu acho que a Dreamville, né? Eu acho que todos os cafés da manhã que a gente tomou, tipo, Mas porque lá tem como comprar cafés da manhã em restaurantes, né? E aí a Nana também que viu isso, eu só paguei também e fui. E aí, assim, eu acho que a vibe de você viver o festival ali é bem legal. essa parte do Dreamville eu também achei lá bem bacana. No, em 2016 eu não fiquei hospedada no Dreamville, mas eu acessei, né? Eu já comprei a pulseira para poder ir na festa da The Gathering lá. E, cara, incomparável. Por mais que falem, teve melhorias para esse ano, para o Brasil. Só que eu acho assim, o festival tá muito próximo, mas o Dreamville ainda tem que caminhar muito para chegar perto do que é o Dreamville lá na Bélgica. Eu vi Por que vários teve pontos, umas assim, interações de volante. desde infraestrutura, atividades que tem disponíveis para quem está acampado fazer, até a parte de alimentação mesmo. O café da manhã que o Vini citou era uma área, a gente comprava o voucher antecipadamente, era 40 euros, eu acho que foi 20 euros, 22 euros, por Aqui os aí. dois eram 40 e pouco. Dos 2 dias que nós compramos, e o terceiro dia a gente comprou o restaurante, que era 45 euros, só o restaurante. Que é tipo o Brasa que tem aqui no Brasil. Só que o que a gente foi o Mesa, que é um restaurante de lá. Enfim, esse café da manhã, a gente comprou um voucher, aí a gente chegava, era uma área restrita, você chegava, apresentava o voucher, quando você entrava lá dentro, era comida à vontade. Não era self-service, buffet, era literalmente à vontade. Eu sei que nesse dia a gente entrou e ficou 3 horas tomando café da manhã para economizar nas outras refeições do dia, porque euro, né, galera? Realmente vale super a pena, né? Valeu super a pena, foi muito bom, mas no Brasil ainda não tem um serviço parecido. E, e em relação também a ser parecida a qualidade da comida, né? Porque era uma área gigantesca com comidas de café da manhã de todos os lugares do mundo. Então, tinha ali a Nutella com croissant, tinha ovo, tinha bacon, tinha salsicha, tinha feijão, tinha tudo que Isso. imaginar. Tinha o nosso pãozinho, presunto, nossa, tudo assim, incrível Sim, e incomparável. Já fui em vários hotéis bons, nunca nada chegou perto daquilo. é verdade. Eu acho que é isso, assim, demais, uma diferença de lá para cá, eu acho que é isso, porque de resto, é, esse retorno da Tomorrow tá cada vez mais, eles estão aperfeiçoando cada vez mais, cada ano que passa melhor fica, né, aqui no Brasil. Então, assim, quem sabe daqui a uns 2 anos ou no próximo ano já não tenho todas essas coisas, né, para É, Dreamville. é. Mas assim, o que é certo é que na chácara todo ano tem melhorias e a comida é à Uhum. vontade. Dá. E, Vini, agora sim,
Tem algum mico internacional que a gente pode estar contando aqui? Mas, Ah, mico? você que sabe, um miquinho assim, de leve. Aí eu nem lembro de muitos assim, não. Eu lembro mais desses que me marcou, né? O Esse, Sparkling esse que você Water. contou, eu nem sabia, eu nem lembrava mais desse. É, tá. Vamos lá então, né? Um mico da viagem, né? Completa, O assim, que toda, você né? quiser. Tá, eu Tô acho aqui. que boa, tipo, por isso que eu falei no início do nosso bate-papo que a gente precisa pesquisar, né, sobre a cultura do país. Eu e vários amigos que foram junto com a gente não sabia que em alguns lugares da Europa, principalmente a França, a gente não precisa dar sinal para o garçom, né? Porque ele vem até a mesa. Então, tipo, a gente não precisa ficar. Vem cá. Não, Amigão, não, não faça companheiro. isso. Isso, não faça, porque é extremamente indelicado. É É um rude. gesto delicado para eles, né? É tipo super rude e tal. E eu sabia disso? Não. Então eu ficava. "Ah!" E aí até que eu entendi, porque essa postura faz com que eles nem te atendam bem ou nem te atendam. É, ou Aí te eu pague um entendi. sapo. Tipo assim, aí eu entendi que, pô, real. E isso, um Google resolvia, né? E aí é isso, mas eu acho que de micão, acho que é isso. E assim, porque eu não lembro muito, mas com a galera sempre tem algum mico, sempre tem alguma coisa que passa, né? Sei lá. E aí é isso. E, Vini, uma dica que você daria, qual conselho você daria para quem sonha em viver o Tomorrowland pela primeira vez? Faz do país, Na tanto faz. Tomorrowland, do Brasil, vamos passar para do Brasil agora, Beleza. porque é a mais acessível no momento, né? Exato. Então, acho que a pergunta qual é mesmo? Qual Que eu tô conselho com. você dá para quem está sonhando em viver o Tomorrowland pela primeira vez? Cara, o conselho que eu dou é que, na dúvida, vá. Se você está com dúvida, vai. Ai, mas isso, vai. Ah, mas não sei o quê, mas não vou tirar férias. Arruma um jeito. Ah, mas vai. Vai e vai. Segunda dica que eu dou: é, saiba onde ficar. E aí, aqui já deixa muito claro, né? Que eu acho que a Nana e eu acho que o Nana Nice é o melhor lugar para ficar. E aí eu acho que tendo um bom lugar para ficar, tendo um bom QG,